também. Então, se você perdeu alguma dessas aulas, eu aconselho você a voltar e assistir essas aulas, porque elas estão muito completas em termos de conteúdo, estão muito boas. Então, se você perdeu, eu aconselho vocês voltarem e assistirem. Nós tratamos das qualificadoras uma por uma, sabe, com detalhes, então eu aconselho vocês a voltarem. Bom, nós, depois de 2 aulas, finalmente saímos do artigo 121 e entramos, então, no artigo 122 do Código Penal, que é o artigo que vai tratar sobre a participação em suicídio e também a participação em automutilação. Essa lei é a Lei 13.968 de 2019, é uma lei que sofreu alterações, muita gente confunde ela com a lei, com o pacote anticrime, porque a data na qual ela começou a vigorar é muito próxima da data do pacote anticrime também, então muita gente confunde, mas não tem nada a ver. Essa lei foi modificada, passou a vigorar também em dezembro de 2019, então hoje nós vamos tratar sobre as diferenças de uma para outra, enfim. Bom, artigo 122 do Código Penal. O artigo 122, ele vai nos trazer 3 verbos: induzir, instigar e auxiliar. Quando nós falamos em induzir ou instigar, nós estaremos falando sobre um auxílio moral. Tem a ver com o pensamento, aquilo que eu gero na mente de outra pessoa. Agora, quando nós falamos do auxílio, nós estamos falando de um auxílio material. Quando eu forneço para uma pessoa alguma coisa com a qual ela possa tirar a sua vida ou com a qual ela possa se machucar, mas você deve estar se perguntando: o suicídio é crime? Bom, não é. Óbvio que não. É uma resposta bem simples, até mesmo porque você pode me dizer: ué, Ana Júlia, como é que eu vou punir uma pessoa que já está morta? Porque a partir do momento que a pessoa se suicida, que o suicídio ele se consuma, a pessoa está morta, portanto, não há como puni-la, certo? O suicídio é crime? Não, o suicídio não é crime. E a automutilação? A pessoa que se automutila, ela comete algum crime? No direito penal, nós temos um princípio que se chama princípio da alteridade. Gravem bem esse nome, princípio da alteridade. Alteridade quer dizer o outro. O que diz esse princípio? Esse princípio, ele diz que uma pessoa não pode ser punida se a conduta dela não atinge um bem alheio. Ou seja, se com a minha conduta eu atinjo somente um bem que é meu, eu não cometo crime. Isso é o que diz o princípio da alteridade. E por causa desse princípio, o suicídio não é crime. A automutilação não é crime. Por quê? Porque eu não estou machucando outra pessoa, estou me machucando. A prostituição, da mesma forma, não é crime por conta do princípio da alteridade. Entendido? Então, o suicídio e a automutilação não é crime. Até mesmo porque, se nós formos parar para pensar, uma pessoa que comete isso, ela não precisa de uma punição, ela precisa de um tratamento. Vocês vão concordar comigo. Até mesmo porque, gente, vocês devem se lembrar, se não me engano, foi no primeiro ano que nós estudamos sobre penas, né? A pena no Brasil, ela é reeducativa, ela é preventiva e ela é retributiva. Ou seja, ela serve para punir uma pessoa que comete algo que não deveria cometer, uma pessoa que pratica uma conduta que não é permitida aqui no Brasil. Ela também serve para servir de exemplo para que as outras pessoas também não venham a cometer a mesma conduta, e ela também serve para ressocializar. Se nós tivermos isso em mente, nós vamos pensar: nossa, uma pessoa tenta cometer um suicídio, algo que é completamente antinatural, porque o natural é que o ser humano sinta medo de morrer e não tenha vontade.
Então, se uma pessoa está sentindo vontade de tirar a sua vida, se eu vou lá, ela não consegue, mas eu vou lá e aplico uma pena para ela, a pessoa vai ter mais motivo ainda para querer tirar a vida dela. Não, e vai ser muito mais difícil da pessoa se ressocializar, não vai servir de exemplo para as pessoas que estão vendo de fora, até mesmo porque é uma coisa muito desumana. Então, faz todo sentido não aplicar a pena a essas pessoas. Porém, existe a punição para as pessoas que prestam o auxílio, seja moral ou material, como eu já disse, para essas pessoas que querem tirar a vida delas. Aqui, eu vou ler para vocês o artigo 122, caput, que diz assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Bom, aqui neste artigo, nós temos 3 verbos diferentes, 2 que podem se confundir, nós podemos até nos confundirmos, porém, significam coisas diferentes. É o induzir e o instigar. O que é induzir? Induzir é quando eu coloco na mente de uma pessoa uma ideia que ela não tinha. Então, vamos supor, eu tenho um amigo aqui que nunca na vida dele pensou em tirar a própria vida. Nunca na vida dele pensou em se automutilar. Porém, eu, Ana Júlia, começo a falar coisas para ele, mandar vídeos, músicas, seja qual for a forma com a qual eu consiga induzir aquele pensamento nele. Ele, a partir do momento em que eu comecei a passar essas ideias para ele, ele passou a cogitar a ideia de suicidar-se. Agora, instigar. O instigar tem a ver com um sentimento que já existia, porém eu, de certa forma, auxiliei para que aquele sentimento, aquela vontade de tirar a sua vida ou de se automutilar, para que aquele sentimento aumentasse. Então, a minha conduta fez com que aquela pessoa tivesse ainda mais vontade de tirar a sua vida, tivesse ainda mais vontade de se machucar. E agora, falando sobre prestar auxílio, é muito mais simples. Vamos supor que uma pessoa ela queira tirar a própria vida e eu vou lá e dou uma arma na mão dela, por exemplo, falo, toma aqui a arma, pode ir lá tirar a sua vida. A partir daí, eu cometo o crime de participação em suicídio. Ou uma pessoa, ela está sofrendo muito e ela quer se cortar, se machucar. Eu já conversei com pessoas que praticam isso e elas me disseram que fazem isso porque a dor, o vazio que elas sentem é tão grande que elas pensam que pelo menos se cortando, elas conseguem sentir uma dor mais palpável, porque é uma coisa que eles não entendem que está acontecendo dentro deles, e eles querem entender de onde está vindo aquela dor. Então, eles começam a se cortar. É uma situação muito triste, é uma situação muito complicada. Então, vamos supor que uma pessoa ela está sofrendo muito e ela fala que quer se cortar, eu vou lá e dou uma faca para ela. A partir daí, eu cometo o crime de participação em automutilação, prestar o auxílio material, certo? Gente, de maneira alguma uma pessoa vai ser punida por tentar praticar o suicídio. Quando eu estava estudando para preparar essa aula para vocês, eu tive acesso a uma notícia que era o seguinte: uma grávida tentou tirar a própria vida e a tentativa de suicídio dela acabou causando um aborto. Ou seja, ela perdeu o bebê por conta da tentativa de suicídio dela. Ela, então, está respondendo não pela tentativa de suicídio, porque não existe punição para isso no Código Penal brasileiro. Porém, ela está respondendo por aborto, por praticar o aborto. Agora, isso juridicamente é possível, sim. Se é razoável, se é o certo, se é o correto, a medida correta a aplicar a essa pessoa, aí já é outros 500. Porém, juridicamente falando, nós sabemos que é possível. Ela está respondendo não pela tentativa de suicídio, ela está respondendo pelo aborto que ela praticou nela. Até mesmo por conta do princípio da alteridade que eu falei para vocês agora no começo da aula.
princípio da alteridade, que diz o seguinte: se eu não estou atingindo um bem alheio, eu não estou cometendo um crime. Então, quando ela tenta tirar a vida dela, quando essa gestante tentou tirar a vida dela, ela não estava ferindo um bem alheio, ela estava tentando tirar a própria vida. Então, ela não estava cometendo crime. Porém, com esse resultado, que foi o aborto, ela atingiu um bem alheio, que seria a vida do feto que estava dentro dela. Então, ela responde pelo aborto e não pela tentativa de suicídio. Entendido? Bom, essa parte é fácil, não é mesmo? É necessário tomarmos muito cuidado, gente, porque o auxílio, seja moral ou seja material, dependendo de como ele acontecer, ele deixa de ser um auxílio ao suicídio ou um auxílio à automutilação e pode tornar-se um crime de homicídio, pode tornar-se um crime de lesão corporal. Vocês ainda não tiveram lesão corporal, mas mais para frente vocês vão ter e vão entender mais sobre esse crime. E, por exemplo, assim, uma pessoa, ela quer tirar a vida dela. Eu dou uma arma para ela. Nesse momento, eu acabei de praticar o crime de participação em suicídio. Eu dou uma arma para uma pessoa que quer se matar, eu estou prestando um auxílio material para uma pessoa que quer tirar a própria vida, correto? Porém, ela não sabe atirar. Só que no momento ela está num desespero tão grande que ela fala para mim, fala, Ana Júlia, atira em mim. E ela dá a arma na minha mão. E ela fala, atira em mim, que eu não quero mais viver. Enfim, eu pego e atiro nessa pessoa. Neste momento, eu não pratiquei mais o auxílio material, ou o auxílio de prestar auxílio material para uma pessoa tirar a própria vida. Não. Neste momento, eu pratiquei homicídio. Por quê? Porque eu tirei a vida de alguém. Então, é necessário analisar cada caso para que nós possamos entender se o que aconteceu de fato foi um auxílio ao suicídio ou foi um homicídio, porque dependendo de como tiver acontecido, dependendo do contexto, o crime muda. E é uma diferença muito grande, até mesmo tratando-se das penas. A pena do homicídio é muito maior do que a pena da participação ao suicídio. A participação moral, o auxílio moral, ele muitas vezes ocorre por palavras, por meio de palavras. É um fato que aconteceu mesmo, é muito triste, inclusive, mas era o caso de um rapaz que não aceitava o fim do casamento e todos os dias ia na frente do prédio da ex-mulher ficar gritando para ela que ia se matar, que ia tirar a própria vida dele, porque não tinha mais sentido viver, e aquele contexto que eu acredito que todo mundo consiga imaginar, certo? Então, em um dia, ela se estressa com aquela situação toda e fala para ele, grita lá da janela: se mata então, se mata, mas me deixa em paz. A partir desse momento, ela fecha a janela e vai dormir, pensando que amanhã é outro dia, pensando que ele não vai tirar a vida dele. Acontece, gente, que ele tirou a vida dele. E ela respondeu sim por auxílio ao suicídio, por conta do que ela falou. O auxílio ao suicídio, o auxílio à automutilação, ele é um crime que consuma-se com a conduta, não com o resultado. Isso é uma das diferenças uma das transformações pelas quais a lei passou. Por quê? Porque antes de dezembro de 2019, o crime só se consumava com o resultado, ou seja, se eu prestasse o auxílio, podia ser ou material ou moral. Só que se eu prestasse o auxílio e a pessoa não se matasse, eu não tinha cometido aquele crime, porque ele consumava-se com o resultado. Acontece que, quando a lei mudou, a partir de dezembro de 2019, o artigo 122 sofre alterações e ele passa a ser um crime que consuma-se com a conduta. Então, independentemente do resultado,
Se eu pratico aquilo que está no caput, eu já cometi, seja a participação no suicídio, ou seja, a participação na automutilação. Então, é necessário tomar muito cuidado. Ele é um crime que ele, em regra geral, ele ocorre por ação, mas ele também pode acontecer por omissão. É claro que nós precisamos prestar atenção em como essa omissão ela acontece. Por quê? Porque existem pessoas que têm o dever de agir em alguns casos como esses, mas existem pessoas que não têm o dever de agir, que não têm, às vezes, a possibilidade de agir. Como é que funciona a questão da omissão nesse crime? Se uma pessoa podia e devia impedir aquele crime e assim não fez, ela cometeu esse crime por omissão. Agora, se uma pessoa, ela não devia, ela não tinha o dever legal de impedir aquele crime, ela não comete crime. Acontece, gente, que vamos imaginar uma cena aqui hipotética. Tem uma pessoa que está internada numa clínica, num estado de depressão, e ela quer tirar a própria vida. Os enfermeiros, os médicos que estão ali, eles têm o dever de agir para impedir aquela pessoa, certo? Então, se assim eles não fazem, eles contribuem para o suicídio ou até mesmo para a prática da automutilação, e a partir daí eles cometem um crime. Aí eles responderão pela participação no suicídio ou pela participação na automutilação daquela pessoa. Mas vamos supor que um colega meu de escola, de faculdade, me mande mensagem falando assim: Ana Júlia, eu vou me matar. E eu vejo aquela mensagem e não falo nada, eu nem respondo ele. Eu, como colega de faculdade, não tenho o dever legal de impedir a pessoa de fazer aquilo ali. Eu não tenho o dever legal de impedir a prática daquela conduta. Então, eu não vou responder por auxílio ao suicídio no caso de omissão. Não existe um entendimento unificado sobre a prática da participação em suicídio por omissão. Em regra geral, como eu disse para vocês, acontece por ação. Quando eu falo alguma coisa que faz alguém começar a pensar em se matar, quando eu falo alguma coisa que faz uma pessoa que já pensava em se matar ter mais vontade ainda, eu estou falando mais sobre suicídio, mas é claro que nesse artigo ele trata tanto do suicídio quanto da questão da automutilação, né, gente? Ou quando eu presto um auxílio material, eu dou para uma pessoa uma ferramenta que pode tirar a vida dela, que pode machucá-la. Neste caso, eu estou praticando por ação, mas existem na doutrina a possibilidade de praticar por omissão quando uma pessoa tem o dever legal de impedir, como é o caso do exemplo dos médicos, dos enfermeiros que eu citei aqui para vocês. Agora, num caso onde uma pessoa não tem o dever legal de agir, se ela se omite, se ela fica quieta, é necessário tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente fala acaba, né, induzindo, instigando esse sentimento na pessoa. Mas, se eu não tenho dever legal, eu não tenho obrigação de agir para impedir aquilo ali, então eu não vou responder. Entenderam? Gente, uma curiosidade sobre esse crime é que o Brasil é um dos únicos países que contemplam essa prática como uma conduta tipificada. Existem crimes que eu acredito que em qualquer código penal do mundo todo serão considerados crimes, como, por exemplo, homicídio. Não me vem na mente agora um país que não considere o homicídio como um crime. Mas a questão da participação em suicídio, por tratar-se de uma outra pessoa que está tirando a própria vida, muitos países, na verdade, quase todos, não enxergam como um crime. Eu estive estudando um pouquinho antes de dar essa aula aqui para vocês, e eu vi que na Espanha eles tentaram introduzir no Código Penal espanhol
esse crime aqui, da participação do suicídio, a participação em suicídio, a participação em automutilação, porém, a Corte Suprema Espanhola reconheceu como inconstitucional, justamente por conta do princípio da alteridade. Então, o Brasil é um dos únicos países que contemplam esse crime, o que é uma coisa muito séria, até mesmo porque eu acredito que uma pessoa que cometa esse tipo de conduta deva sim receber uma pena. Infelizmente, os dados estatísticos nos mostram que as idades que as pessoas mais sentem vontade de tirar a própria vida está entre 12 e 18 anos e depois passa para os idosos. Então, são fases em que as pessoas, a maioria das pessoas, como eu falei para vocês, estão começando a própria vida, então pensa no sofrimento da família, o sofrimento dos pais daquela pessoa. Então, eu acho muito justo condenar uma pessoa que instiga, uma pessoa que induz esse tipo de pensamento. Vocês podem reparar que nem existem muitas reportagens, os noticiários evitam muito, na verdade, existe uma restrição até mesmo para mostrar notícias onde uma pessoa se suicidou, porque isso tem um alerta gatilho muito forte na mente, principalmente dos jovens, como eu disse para vocês, a maioria das pessoas que cometem o suicídio são jovens, e por conta disso, existe uma restrição muito forte na mídia para não mostrar isso, com o intuito de evitar esse tipo de acontecimento, porque é uma coisa muito triste. E, infelizmente, muitos países não consideram isso como um crime. Felizmente, o Brasil reconhece, e eu acho isso muito justo. Bom, agora, seguindo aqui no artigo 122, nós podemos ver causas de aumento de pena. Olha, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, essa é uma causa de aumento de pena. Vocês ainda não estudaram a lesão corporal, mas quando vocês forem estudar, vocês verão que existem 3 tipos. Existe a lesão corporal leve, existe a lesão corporal grave e a gravíssima. Neste caso, se da automutilação resulta, ou da tentativa de suicídio, perdão, resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pessoa tem a sua pena aumentada. Só para que vocês possam entender, porque vocês ainda não estudaram isso. A lesão corporal de natureza grave, ela ocorre quando aquela conduta, ela se resulta na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou seja, depois daquela automutilação, depois da tentativa daquele suicídio, aconteceu algo que fez com que a pessoa ficasse por mais de 30 dias impedida de fazer aquilo que ela costuma fazer no dia a dia dela, seja ir para a faculdade, seja ir para a academia, para o serviço, a rotina dela. Ou seja, por mais de 30 dias ela ficou impedida de seguir a rotina dela. Então, resultou em natureza grave de lesão corporal. Ou quando ocorre o perigo de vida, obviamente, na automutilação, a pessoa pode se cortar em regiões onde ela corra o risco de morrer. Então, resultou aqui em uma natureza grave de lesão corporal também. A pena vai ser aumentada. Quando se resulta também em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou seja, após aquilo ali, por algum motivo, eu perdi a audição, eu perdi o tato, eu perdi, seja uma função, seja um sentido, ou seja, a debilidade de um membro, então, mais um motivo para que a pena seja aumentada. E também a última hipótese onde se ocorre a lesão corporal grave, que é quando ocorre a aceleração do parto. A doutrina fala, pessoal, não sobre a aceleração do parto, mas a antecipação. Existem doutrinadores que defendem que o termo certo a ser utilizado é a antecipação e não a aceleração. Porque a aceleração dá a impressão de que a pessoa já estava em trabalho de parto
e por alguma razão aquilo ali foi indo mais rápido, acelerou-se. Agora, quando ocorre a antecipação, ou seja, ela não estava em trabalho de parto, ela não estava tendo o filho dela ali, mas por conta daquela conduta ocorre a antecipação do parto. Ela tem o filho dela antes da hora. A criança nasce prematura. Neste caso, também a pessoa que auxiliou na automutilação ou na tentativa de suicídio daquela gestante vai ter a sua pena majorada. Não somente quando ocorre lesão corporal de natureza grave, mas de natureza gravíssima. A de natureza gravíssima são 5 hipóteses, e eu vou explicar para vocês, porque vocês ainda não aprenderam isso também. Quando da lesão corporal resulta incapacidade permanente para o trabalho, e aqui existe uma discussão muito forte, porque ele só diz, o código, ele só diz isso, incapacidade permanente para o trabalho. Então, os doutrinadores, eles criaram a seguinte discussão: para qualquer trabalho ou para o trabalho específico daquela pessoa? Porque eu posso ficar lesionada de uma maneira que eu não consiga mais trabalhar para o resto da minha vida, mas também pode ser que eu tenha que parar com aquilo que eu faço, aquilo que é a minha profissão. Vamos supor, por exemplo, que eu seja uma pianista profissional, eu estudei a vida inteira e eu só fiz isso a vida inteira, eu não sei trabalhar em mais nada, a não ser tocar o piano de forma profissional. Se da lesão corporal eu, por exemplo, perco a minha mão, eu nunca mais vou poder trabalhar. Então, existe essa discussão doutrinária, porém, a opinião majoritária, o que a doutrina mais defende, é quando uma pessoa ela fica incapacitada de maneira permanente para o trabalho, mas no trabalho que ela já estava inserida, no trabalho que ela tem aquela formação, que ela já tinha aquela rotina, que ela tinha aquela formação. É o caso do pianista, como eu falei para vocês. Neste caso, a pessoa vai ter a sua pena majorada. Quando ocorre uma enfermidade incurável, aí é autoexplicativo, né? Daquela lesão resultou uma doença que já não tem cura. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, que é muito parecido com a lesão corporal de natureza grave, só que neste caso aqui não é uma debilidade, é a perda total. A pessoa perdeu totalmente, seja a utilização de um membro, a capacidade de utilizar um membro do corpo, o sentido ou função. Deformidade permanente, vamos supor que daquela automutilação, eu acabei perdendo um pedaço da minha orelha, então eu tenho uma deformidade permanente, eu nunca mais vou ter a minha orelha, o pedaço da minha orelha de volta. Gerou uma deformidade permanente. E por fim, quando ocorre o aborto. Vocês lembram do caso que eu citei no começo da aula da gestante, que tentou tirar a própria vida, não conseguiu tirar a própria vida, porém perdeu o bebê? Neste caso, ela estava respondendo por tentativa de aborto, não por suicídio. Porém, vamos supor que no caso dela, uma pessoa tivesse. Vamos supor que no caso dela, uma pessoa tivesse auxiliado ela ali. Tivesse. Vamos supor que uma pessoa amarrou a corda para ela poder se enforcar e tirar a vida dela. Neste caso, a pessoa estaria respondendo por auxílio ao suicídio e teria sua pena também majorada. Por quê? Porque daquela tentativa de suicídio ocorreu um aborto, certo? Então, nesses casos, a pena é majorada. Agora, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, neste caso também a pena é majorada. Então, se da tentativa de homicídio deixa de ser tentativa e passa de homicídio, não, perdão, suicídio. Se da tentativa de suicídio deixa de ser uma tentativa e passa a ser um suicídio consumado, a pessoa que auxiliou terá a sua pena majorada e faz todo sentido. Faz todo sentido. Embora eu já tenha dito para vocês que esse crime ele se consuma com a conduta e não com o resultado
desse caso específico é um resultado muito grave. Então, a pessoa tem a sua pena majorada, certo? Ou C, daquela automutilação resulta morte. Vamos supor que a pessoa vai se cortar e ela acaba, sei lá, cortando uma veia que não podia cortar e ela morre. A pena da pessoa que auxiliou também será majorada, certo? Agora, parágrafo 3º do artigo 122. A pena é duplicada, ela deixa de receber aquela majoração, é pior ainda, porque ela é aplicada em dobro, ela é dobrada. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, nas aulas passadas que nós estudamos o homicídio qualificado, nós falamos sobre a questão do torpe e do fútil, que muitas vezes o motivo torpe, o motivo fútil, ele pode ser confundido, certo? Porém, neste caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de cada situação. Vamos supor que o crime ele foi praticado por um motivo egoístico. Um rapaz, ele induz a esposa dele, por exemplo, ele induz a pessoa a praticar o suicídio porque a esposa dele, porque ele quer ficar com a herança. Então, ele induz a esposa rica a tirar a sua vida porque ele quer ficar com a herança. Ele cometeu um crime por motivo egoístico, ele vai ter a sua pena duplicada. Se uma pessoa pratica esse crime por motivo torpe ou por motivo fútil, a pena também será duplicada, certo? Agora, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, ou seja, se ela é vulnerável, seja por ser menor de 14 anos, é claro que a pessoa menor de idade não é vulnerável. Vulnerável é menor de 14 anos. Só que neste caso aqui a lei contempla em geral, se a pessoa é menor de 18 anos ou se por qualquer motivo ela não tem a capacidade de resistência, então a pena é duplicada. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Eu já falei para vocês que esse tipo de conduta, esse tipo de acontecimento, nós nem costumamos ver em noticiários porque existe uma restrição muito forte. Não é qualquer coisa que a mídia pode mostrar. É o caso do suicídio. A mídia não pode mostrar de qualquer maneira uma pessoa que se suicidou, porque isso tem um alerta gatilho muito forte na pessoa que está assistindo e pode gerar o induzimento ou a instigação daquele sentimento suicida, daquela intenção suicida que a pessoa tem. Então, se uma pessoa ela comete isso por rede de computadores, rede social, enfim, vocês concordam comigo que o alcance pode ser muito maior. Então, nesse caso, a pena dele também será maior. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual, exatamente pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês. E também já falei para vocês sobre a lesão corporal de natureza gravíssima, de natureza grave, se é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no 2º parágrafo do artigo 129 deste Código. Eu deixei para vocês no material certinho ali, tá bom, gente? Neste caso aqui, a pessoa vai responder por lesão corporal. Ela não responde pelo crime de participação em automutilação ou tentativa de homicídio, mas pelo crime de lesão corporal, resultada em morte ou em resultado gravíssimo. E o 7º parágrafo, aqui para finalizar, se o crime de que trata o 2º parágrafo deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa,
não pode oferecer resistência. Responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Eu disse para vocês que, dependendo de como ocorrer esse auxílio à tentativa de suicídio ou auxílio à automutilação ocorrer, a pessoa ela pode responder por homicídio ou por lesão corporal. E aqui, quando nós lemos o 7º parágrafo, nós estamos conversando sobre a ideia, a possibilidade de uma pessoa deixar de responder por tentativa de suicídio, por auxílio à tentativa de suicídio, e passar a responder por homicídio. Se eu gero um induzimento, a instigação, um auxílio para a pessoa praticar aquilo ali. Só que a pessoa ocorre de uma maneira assim fraudulenta, por meio de fraude. Vamos supor que eu fale para uma criança que está ali na janela: pula que você vai voar. Isso aí não é tentativa de suicídio por parte da criança. Isso aí é um homicídio. Eu estou matando aquela criança. Por quê? Porque ela não entende o que está acontecendo. E é exatamente essas pessoas que esse artigo aqui quer proteger. Ou quando ocorre por coação também. Vamos supor que uma pessoa fale para mim: Ana Júlia, se você não se matar aqui agora na minha frente, eu vou matar alguém da sua família. Aí ocorre o quê? Uma coação. O que significa o suicídio? O suicídio é quando eu tiro a minha própria vida de maneira voluntária e consciente. É necessário que nós analisemos essas duas palavras, voluntariamente e conscientemente. Por quê? Voluntariamente. Porque se tiver fraude ou coação, não é suicídio, trata-se de um homicídio. E aí é um crime muito mais grave. E da mesma maneira, conscientemente, porque eu preciso entender aquilo que está acontecendo. Se eu instigo a pessoa, se eu induzo a pessoa, ou eu presto um auxílio material para uma pessoa que não entende o que está acontecendo, não tem discernimento para a prática daquele ato, eu também não estou cometendo o auxílio ao suicídio, eu estou cometendo um homicídio, e é muito mais sério. Da mesma maneira, a automutilação. O que é a automutilação? É quando eu firo a mim mesma de maneira voluntária e consciente. Então, é necessário que haja esses dois requisitos. Precisa ser de maneira voluntária e precisa ser de maneira consciente. Não pode haver coação, não pode haver fraude, porque aí nós não estaremos mais falando sobre esse crime, nós estaremos partindo para outros crimes do Código Penal, seja homicídio ou seja lesão corporal de natureza grave, de natureza gravíssima, como foram os exemplos que eu já trouxe aqui para vocês. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço vocês pela atenção. Eu não vou mais continuar, posso parar por aqui. Eu já passei para vocês o conteúdo que eu tinha que passar. Eu sei que é sexta-feira, está todo mundo cansado, então até a próxima. Fiquem todos com Deus. E eu me coloco à disposição de vocês, como sempre. Vocês têm o meu contato, podem entrar em contato comigo a hora que quiserem, ou podem me esbarrar ali pelos corredores do Unisal, como acontece com bastante frequência. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção, beijos e fiquem com Deus.